Preço de carro tá um absurdo e todo mundo tá vendo. Só que tem uma brecha que tá fazendo com que alguns carros fiquem até 50 mil reais mais baratos. Parece bom demais para ser verdade, não é? Eu fui atrás para tentar entender essa situação e não é golpe. E é justamente o que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Vou dar só um spoiler para você. Move Brasil. Você vai entender tudo agora. Mas antes da gente partir para os detalhes, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade do mundo dos automóveis. E bom, como eu falei, não é golpe, isso tem nome e se chama Move Brasil, um programa do governo federal que liberou mais de 30 bilhões de reais em créditos. Tudo isso coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e operado pelo BNDES. E também com uma série de bancos aí que estão trabalhando junto, como Caixa, Banco do Brasil e outros aí que, enfim, a gente vai falando no decorrer do vídeo. O discurso oficial é de que isso vai ajudar na renovação de frota, ou seja, carros mais modernos, mais econômicos, mais limpos e mais seguros rodando, e aqueles velhinhos ali saem de cena. Só que o que importa de verdade é a conta no final do mês, não é? E o próprio Ministério do Desenvolvimento tem um argumento forte para tentar defender esse programa, principalmente focando nos carros alugados. Quem aluga um carro por volta de 100 mil reais, o valor desse carro, no final do mês vai pagar uma conta alta, que pode chegar aí a 4 mil, 4.200 reais de aluguel. E a desculpa do governo federal é que se você financiar esse mesmo carro, você vai ter um gasto de 1.500 reais por mês com financiamento, ou seja, em tese diminuiria o custo pela metade. Em tese. E se você der uma esticada no financiamento, chegar aí a 72 meses, ou seja, 6 anos, de repente a parcela cai por volta de 500 reais. Só que, claro, a gente vai abordar mais coisas aqui que você precisa saber e aos poucos eu vou te explicando se vale ou não a pena. Só que tem uma coisa que é importante dizer, isso aí não vale para qualquer CPF. Algumas coisas são importantes ressaltar, porque não é todo mundo que vai poder ter acesso a isso. E é isso que explica esse desconto tão grande. E falando nisso, vamos partir para mostrar de fato a prática, né, para mostrar por que vale a pena ou não. Eu separei alguns carros por categoria para te mostrar esse desconto, ou seja, como comprar esse carro mais barato. Nos carros de entrada, o Fiat Mobi caiu de 83 mil reais para 64 mil para o taxista. Já o Kwid Zen foi de 82.700 para 60.600. O Citroën C3 também entrou nessa onda, saindo por 65 mil para taxista. Já na categoria de sedãs, o Fiat Cronos foi de 119.900 para 87.200 para taxista. O Citroën Basalt Turbo caiu de 116.900 para 90 mil. Já o Fiat Argo desceu para 77 mil. O Honda City Sedan caiu para 105.700 nas duas categorias. E o segmento mais queridinho no brasileiro atualmente é o de SUVs. E é aqui que há o maior desconto. O Nissan Kicks, que custava 168 mil, foi para 118 mil para o taxista, 50 mil de desconto, que é o número que eu falei lá no começo desse vídeo. Peugeot 2008 teve um corte de 57 mil, já o Jeep Renegade caiu para 120 mil. O Toyota Yaris Cross foi para 112 mil e o Nissan Versa, falando aí de um sedã muito competente, né, para esse público de taxistas e motoristas por aplicativo, saiu de 119 mil para 90 mil. Agora vamos falar de uma coisa importante também, os elétricos. A gente sabe que os motoristas por aplicativos, taxistas, estão de olho nestes carros. O GWM Hora 03 ficou em 150 mil. A BYD, inclusive, confirmou a entrada com o Dolphin Mini, só que até a gravação desse vídeo o valor com desconto ainda não tinha saído oficialmente. É a mesma situação, por exemplo, do Chevrolet Onix. Enfim, são 13 montadoras, mais de 40 modelos com direito a esse descontaço. E, enfim, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição explicando todos esses detalhes para você, se você quiser ler, inclusive com uma tabela de todos os modelos que a gente já identificou com o preço original e também com o preço no descontaço aí do Move Brasil. Tá, mas e quem é que tem direito a esse desconto de fato? Vamos lá. Taxista, que precisa estar registrado e em atividade, ou então motorista de aplicativo com pelo menos 12 meses de cadastro e 100 corridas feitas nesse período. Só que as corridas têm que ser na mesma plataforma. Não pode ser, por exemplo, 50 corridas em uma plataforma e 50 corridas em outra. E claro, o carro a ser comprado tem que ser 0 km e custar até 150 mil reais. Vale ressaltar que o juro aí é bem mais em conta, né? E o governo federal já reservou uma parcela específica apenas para taxistas
e outra específica apenas para o público feminino. Então a partir de agora a gente vai falar sobre se vale a pena ou não partir para o Move Brasil e trocar de carro. Tá, mas como é que funciona o Move Brasil? São 4 passos básicos iniciais. O primeiro passo é entrar no site gov.br/Move Brasil e autorizar a consulta dos teus dados. Passo 2 é esperar. Em até 5 dias você vai ter uma resposta do governo federal dizendo se você está apto ou não a participar desse programa. O passo 3 é que em seguida você vai na concessionária, né, com o cadastro aí aprovado pelo Move Brasil, para, enfim, escolher o carro. E aí que começa outro trâmite bem importante. O quarto passo é a concessionária encaminhar todos os seus dados para os bancos, né? E verificar se você vai conseguir esse crédito ou não. O fato de você ter sido considerado apto para participar do Move Brasil não quer dizer que você vai conseguir aprovar o financiamento desse carro, por exemplo. E não adianta você ir na concessionária direto antes de fazer todo esse cadastro. Então é melhor você seguir os passos aí para você não perder tempo. A taxa de juros é de 0,99% ao mês para o público masculino e até 0,91% ao mês para o público feminino. E claro, o prazo máximo aí para financiamento é de 72 meses. Tem um período de carência de 6 meses, mas vale ressaltar que esse período não sai de graça não, viu? Ele continua aí somando os juros e depois você vai precisar pagar. Se alguém jogar aquele migué para você e disser que você não vai pagar nada nos 6 primeiros meses, foge que é cilada, viu? Essa pessoa tá querendo te passar a perna. Só que uma coisa que é importante a gente falar é que esse vídeo aqui ele não é uma propaganda de um programa de governo. Ele é uma maneira de esclarecer para você como é que você pode ter acesso e se vale a pena ou não. Claro, saber se vale a pena ou não depende de cada um. Você tem que ver a sua condição financeira. Se você nunca financiou um carro, fica observação lá no documento, né, no campo de observações fica alienação fiduciária, ou seja, o carro ele não é seu, ele é do banco. Tanto que se você deixar de pagar, o banco pode tomar ele de volta. E lembra que a gente falou lá que a taxa do financiamento, né, o valor do financiamento pode ser bem menor do que um aluguel, por exemplo? Não se esqueça de uma coisa que é muito importante. Precisa entrar nessa conta o seu gasto com combustível, o seu gasto com IPVA, o seu gasto com manutenção e o gasto com seguro, por exemplo. Num carro alugado você não precisa, mas em um carro que é seu, você vai precisar arcar com tudo isso e isso precisa ali, né, sair na ponta do lápis, precisa valer a pena para você comprar um carro. É uma questão de você entender a sua realidade, porque se você trabalha exclusivamente como motorista por aplicativo ou taxista, você vai depender de público para conseguir dinheiro e conseguir arcar com os seus custos. É como se você já saísse no primeiro dia do mês devendo. E aí você precisa trabalhar para zerar essa dívida e em seguida trabalhar para ter lucro. Mas lembre que você não tem só o carro para manter, né? Provavelmente você vai ter aluguel ou então financiamento de casa, energia, supermercado. Então, você precisa entender de fato se essa conta vai fazer sentido para o seu bolso. E aí vem aquelas perguntas mais frequentes, né? São perguntas que precisam ser respondidas e que muita gente vai se fazer. A primeira delas é: dá para financiar mais de um carro pelo Move Brasil? Não, não dá não. O que o programa permite é de fato apenas um carro financiado. Eu rodo em mais de um aplicativo, as corridas somam? Não, tem que ser pelo menos 100 corridas em um único aplicativo. Se você tiver 99 corridas em um aplicativo e 2 corridas em outro, não serve. Você precisa alcançar a margem mínima de 100 corridas em um único aplicativo. E aquela pergunta que parece besta, mas nunca existe pergunta idiota, né? Eu posso fazer isso com carro usado? Não, só serve para carro novo, tá? Só vai ter direito ao benefício de fato quem for financiar um carro novo. E essas são as informações básicas a respeito do programa Move Brasil. Se você se encaixa nessas questões, pode ser que, enfim, pode ser uma oportunidade para você ir trocar de carro. Mas claro, minha dica é: coloca tudo na ponta do lápis, pega a calculadora, anota todos os seus custos fixos e veja se vale a pena ou não trocar de carro, vale a pena alugar, se vale a pena financiar, se você já tem um carro financiado. Pesa tudo antes de tomar uma decisão. Se você gostou desse vídeo, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o Move Brasil e saber se vale a pena ou não, se os carros são apropriados ou não para a sua realidade, bom, não esquece de deixar o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou deixar 2 sugestões aqui no canto da tela para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Valeu!